Olá, pessoal. Essa noite, você se encontra diante de uma vastidão verde que respira como um organismo vivo. O céu já perdeu a claridade dourada do entardecer e a mata começa a se encher de sons. Alguns familiares, como o coachar distante dos sapos. Outros tão estranhos que parecem vir de um mundo paralelo. O ar é pesado, úmido, com aquele perfume de terra molhada misturado a resina e folhas esmagadas. Alguns dizem que certos segredos talvez devessem continuar enterrados. Mas há algo irresistível na ideia de que a floresta guarda enigmas maiores do que nós mesmos. Você não está apenas caminhando entre árvores, está entrando em um corredor antigo, cheio de portas invisíveis, cada uma levando a mistérios que talvez preferissem não ser revelados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E me diga, de onde você está assistindo agora? Qual o horário que o silêncio da noite trouxe até você? Essa partilha cria um fio invisível entre você, eu e todos os outros que se aventuram nesse mesmo breu. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você pisa em folhas que rangem como velhas tábuas. É curioso. Cada som parece amplificado, como se a mata tivesse acústica própria. Até o estalar de um galho sob seu pé soa como um eco num corredor vazio. O coração bate mais forte, não de medo, mas daquela sensação de que algo, inevitavelmente, vai acontecer. De repente, ouve um apito fino, quase metálico, que não se assemelha a nenhum pássaro que você conheça. Alguns povos antigos descreviam esse mesmo som como o sinal de que a floresta chamava alguém. É como se ela selecionasse um visitante, puxando-o mais para dentro de si. Você segue. As árvores se inclinam levemente e o vento sopra apenas em intervalos, como se a própria mata respirasse. Estranho, ao olhar para trás, percebe que a trilha parece mais fechada do que alguns segundos antes. Um detalhe quase imperceptível, mas suficiente para fazer você duvidar se seria capaz de voltar sem hesitar. Enquanto caminha, um detalhe excêntrico chama sua atenção. Um cipó retorcido em forma de nó perfeito, como se alguém tivesse dado um laço proposital. O nó, ali, no meio da mata, parece tão improvável quanto encontrar um fone de ouvido antigo em perfeito estado na areia da praia. Pequenas incongruências como essa marcam o caminho, lembrando que nem tudo é fruto do acaso. O som da mata muda de repente. As cigarras cessam, os pássaros silenciam, e só resta o farfalhar suave das folhas. Esse silêncio seletivo é mais perturbador do que qualquer grito noturno. Você lembra de relatos de exploradores que, ao entrar em certos pontos da Amazônia, notavam o mesmo vazio acústico, como se tivessem atravessado uma fronteira invisível. Você segue em frente, e as lembranças de lendas começam a surgir naturalmente. Caçadores que sumiram sem deixar rastro, pescadores que ouviram vozes infantis à noite e nunca mais retornaram, viajantes que juravam ter visto crianças de cabelos vermelhos correndo entre as árvores. É nesse instante que você sente. Não vê nada, mas sente a presença. Como quando você anda sozinho em casa e, de repente, tem certeza de que alguém está observando. A mata, com seus galhos retorcidos e raízes salientes, ganha formas que sugerem silhuetas escondidas. Seus olhos sabem que são apenas árvores, mas o coração insiste que não. Você para, respira fundo e escuta. E o que ouve não é apenas vento, é um compasso, um ritmo discreto, como batidas ao longe. Talvez seja apenas o seu próprio coração, refletido pelo silêncio. Talvez não.
Um pensamento irônico cruza sua mente. Quem diria que o aplicativo de passos do celular registraria essa caminhada como atividade física leve? Não há nada de leve em estar no meio de um labirinto vivo, com a sensação de que cada sombra tem sua própria intenção. E enquanto segue, quase sem perceber, o chamado da floresta se intensifica. O ar parece mais denso, o chão mais macio, como se a terra quisesse absorver seus passos. E, lá no fundo, você sabe. Não é você quem escolhe o caminho, é a mata que o escolhe. Essa percepção, meio absurda e meio inevitável, marca o início da sua jornada. Você ainda não viu nada, mas já entrou em contato com aquilo que tantos preferem ignorar. A floresta não é apenas cenário, ela é personagem. E você acaba de aceitar o convite dela. O chão da mata parece respirar sob seus pés. A cada passo, as folhas úmidas se afundam e retornam, como se escondessem algo logo abaixo. Você acende sua lanterna, e o feixe de luz corta a escuridão como uma lâmina. É nesse momento que você percebe. Não está pisando em qualquer trilha. O solo guarda marcas. As primeiras pegadas surgem diante de você. São pequenas, fundas, como se alguém muito leve tivesse passado correndo recentemente. Mas há algo de errado, e o frio percorre sua espinha quando nota. Elas estão ao contrário. Os calcanhares apontam para frente, os dedos para trás. Você se agacha para observar melhor. A lanterna reflete no barro ainda úmido, e o formato é nítido demais para ser ilusão. É quase engraçado, você pensa, como se alguém tivesse calçado os sapatos na direção errada. Mas não há sinal de solado. Só pés nus, como de uma criança. A ironia escapa. Talvez seja o pior cosplay de pegadas já inventado. As histórias vêm à mente como ecos antigos. Caçadores relatavam que, ao seguir esses rastros, andavam em círculos durante horas, até perceberem que estavam se afastando do acampamento. Alguns jamais voltaram. Diziam que o dono dos pés invertidos confundia a percepção de espaço e tempo. Você se levanta, e a sensação é de que os rastros querem ser seguidos. Há uma lógica estranha no caminho. As pegadas avançam entre raízes, desviam de pedras, sempre guiando para mais fundo. Enquanto decide, um som distante chega até você. Uma batida rítmica, como um tambor fraco. Não é constante, mas surge em intervalos, lembrando cerimônias antigas. Você recorda lendas sobre pedras ocas na mata usadas por xamãs para comunicar-se com o invisível. Aqui, parece que o próprio chão bate no mesmo compasso das pegadas. Você segue, e quanto mais caminha, mais percebe pequenas incongruências. Um tronco caído tem marcas de cortes simétricos, como se alguém tivesse usado ferramentas modernas, serras, talvez, em pleno interior da mata. Ao lado, uma planta cresce em espiral perfeita, como um caracol gigante. É tão preciso que poderia ser uma instalação artística escondida no meio da floresta. A ironia aparece de novo. Se fosse postado em uma rede social, provavelmente estaria marcado como Land Art Amazônica, com milhares de curtidas. Mas aqui, no escuro, só reforça a sensação de que nada é por acaso. De repente, a trilha se divide. As pegadas vão pelos dois lados. Você se aproxima e percebe algo ainda mais desconcertante. À esquerda, continuam pequenas, leves, como de criança. À direita, as marcas crescem, ficando mais largas, mais profundas, como se o mesmo ser tivesse mudado de tamanho em segundos. Você respira fundo. Não há como ignorar. A floresta não segue regras comuns. Os caminhos parecem testar sua curiosidade, como um enigma que se molda à sua coragem. Enquanto observa, uma lembrança invade sua mente. Relatos sobre pegadas misteriosas encontradas no Himalaia, atribuídas ao Yeti. Exploradores tiraram fotos de marcas gigantes na neve e até hoje ninguém explicou de forma definitiva. Curioso como,
Em lugares completamente diferentes do planeta, rastros inexplicáveis surgem para nos lembrar que talvez não sejamos os únicos caminhantes por aqui. Você volta ao presente, e o silêncio é cortado por um farfalhar rápido. Algo passa correndo à frente, rápido demais para identificar. Mas não há dúvida, a direção é a mesma das pegadas. O corpo inteiro arrepia. Você sente a presença de um jogo que não domina. A mata lhe oferece pistas, mas também armadilhas. Seguir as marcas pode significar se perder para sempre. Ignorá-las pode significar não descobrir o enigma. Você olha para a direita, olha para a esquerda. As duas trilhas parecem igualmente densas, igualmente obscuras. Uma brisa fria toca sua nuca e, por um segundo, você sente como se alguém tivesse soprado em seu ouvido. E é nesse instante que você percebe. Talvez não seja apenas o chão que guarda rastros. Talvez você também esteja deixando os seus. E alguém, invisível, pode estar os observando, invertendo-os, brincando com eles. O chão úmido, a mata silenciosa, os rastros que se multiplicam. Tudo indica uma verdade desconfortável. Você não está apenas seguindo pegadas. Você está sendo guiado por elas. A noite avança como um véu espesso, e a lanterna já não parece tão eficiente contra a escuridão. A cada passo, você sente que a luz alcança menos, como se a mata absorvesse o brilho. E é nesse cenário que algo começa a se insinuar. A sensação de que não está só. No canto do olho, surgem movimentos rápidos. Você vira a cabeça, mas não há nada além de galhos imóveis. Mais alguns passos, e lá está de novo. Uma sombra escorregando entre troncos, sempre na periferia da visão. É como tentar capturar uma notificação no celular que desaparece antes mesmo de abrir a tela. A respiração acelera, mas o corpo continua andando. Você sabe que parar não adiantaria. A floresta tem olhos, talvez centenas, talvez um só. De repente, houve um estalo seco, como o de um galho se partindo sob peso. A lógica imediata sugere um animal, uma anta, talvez, ou um macaco mais pesado. Mas o estalo se repete, ritmado, como passos, passos que acompanham os seus em perfeita sincronia. Quando você para, eles param. Quando avança, eles avançam. Uma ironia amarga surge na mente. Pelo menos não está sozinho. Quem diria que a solidão seria tão facilmente substituída pela companhia de algo que você não consegue ver? As sombras aumentam. Você percebe que não é apenas uma. São várias. 3, 4, talvez mais, movendo-se como dançarinos silenciosos entre as árvores. Nunca se aproximam demais, mas também nunca se afastam completamente. E é nesse ponto que um detalhe curioso se destaca. No tronco de uma castanheira, bem à sua frente, há marcas profundas, como unhas gigantes arranhando a casca. São paralelas, regulares, descendo em linhas perfeitas. Você toca a superfície, e o cheiro de resina fresca denuncia que foram feitas recentemente. A lembrança de um enigma histórico surge como uma onda, os chamados geoglifos, enormes desenhos geométricos descobertos na Amazônia, só visíveis do alto. Durante décadas, ninguém sabia quem os fez ou por quê. Alguns acreditam que eram mensagens para seres celestes, outros que eram apenas rituais de povos antigos. A questão é: como linhas tão perfeitas podiam surgir em meio ao caos da floresta? Você olha para as marcas na árvore e sente a mesma dúvida. Quem ou o que teria deixado aquilo ali, tão profundo, tão calculado? O ar muda de repente. Uma brisa fria percorre a mata, balançando folhas e galhos. E, no meio do sussurro vegetal, você ouve claramente um riso, baixo, curto, infantil. Não é eco, é próximo. Seu coração dispara. A ironia surge de novo, quase como defesa. Ótimo! Agora a floresta decidiu virar programa de auditório, com plateia invisível rindo de você.
Mas o riso não é zombeteiro. É estranho, quase curioso, como o som de uma criança que observa algo novo pela primeira vez. Você continua andando, tentando manter o controle. As sombras ainda estão lá, deslizando, testando seus limites. A cada vez que se vira rápido, quase consegue ver. Quase. Uma chama avermelhada? Um cabelo em movimento? Ou apenas reflexo da lanterna? A mente tenta racionalizar. Talvez sejam apenas macacos noturnos, talvez reflexos. Mas a intuição insiste. Há inteligência ali. Não é instinto animal. Não é acaso. É observação consciente. Os sons aumentam. Passos, risadas, estalos, como um cortejo silencioso que o acompanha. Você se sente no centro de uma coreografia invisível, conduzido para algum lugar que não escolheu. E então, pela primeira vez, você sente uma presença à sua frente, não ao lado. A lanterna ilumina o vazio entre duas árvores, e por um instante você tem certeza. Havia alguém parado ali, olhando diretamente para você. Pequeno, imóvel, com olhos que brilhavam como brasas em noite fria. Mas quando você pisca, já não está mais. Restam apenas as sombras se recompondo no vento. Você percebe que a floresta não só o observa, ela o estuda. E mais perturbador ainda, parece estar se divertindo com isso. O caminho se estreita e o solo muda de textura. As folhas úmidas cedem espaço a pedras cobertas de musgo, lisas e escorregadias. A lanterna ilumina fragmentos de quartzo encrustados no chão, brilhando como se fossem pequenos olhos piscando na escuridão. É nesse ponto que algo insólito surge. Uma formação rochosa que não parece ter surgido por acaso. À frente, erguendo-se entre raízes retorcidas, há um bloco de pedra de forma quase oval, maior que você, coberto por líquens e gravado com sulcos que lembram veias. A impressão é de que se trata de um coração gigante petrificado no meio da mata. Você se aproxima com cautela. A superfície úmida reflete a luz da lanterna em brilhos irregulares. Ao encostar a mão, sente algo estranho. A pedra vibra, ainda que de modo sutil. É quase como encostar em um aparelho ligado em silêncio, emitindo um pulso imperceptível, mas constante. Seu corpo reage. A vibração sobe pelo braço e se espalha pelo peito, acompanhando o ritmo da sua própria pulsação. Por um instante, o coração parece sincronizar-se com o da pedra. Você recua, surpreso, tentando entender. Lendas antigas falam de pedras vivas, minerais que guardariam memórias da terra e serviriam de ponte entre mundos. Em várias culturas, existem relatos de rochas que cantam quando tocadas, emitindo sons de baixa frequência, quase inaudíveis. Na floresta, talvez você tenha encontrado uma dessas relíquias, mas há algo ainda mais perturbador: o som. Um ruído grave, quase um sussurro, começa a ecoar ao redor. Não é vento, não é animal. É como se a própria pedra tivesse voz. Você se inclina, tentando ouvir melhor, e jura distinguir palavras soltas em uma língua que não reconhece. A ironia surge como defesa. Se isso fosse propaganda de smartphone, certamente venderiam como pedra com assistente virtual embutido. Mas a realidade aqui é menos cômica. O que fala não parece querer vender nada. Parece querer ser lembrado. Você dá alguns passos para trás e, nesse movimento, nota um detalhe curioso. Na base da rocha, há símbolos riscados, alguns circulares, outros em zigue-zague, lembrando inscrições antigas. Não parecem feitos por ferramentas modernas. Estão gastos, mas ainda legíveis. Um pensamento vem à mente. As famosas pedras de Ica, no Peru, que exibem desenhos enigmáticos de animais, constelações e até cenas impossíveis. Durante anos, pesquisadores discutiram se eram falsificações ou relíquias autênticas de um conhecimento perdido. Olhar para essa rocha aqui causa a mesma sensação, um enigma que não encontra resposta simples.
Você observa mais de perto. Uma inscrição lembra a forma de um pé invertido. Outra parece retratar uma chama, ou talvez cabelos em chamas. O significado é perturbadoramente claro. A pedra pode estar ligada ao guardião da mata. De repente, o som grave aumenta. Não é mais apenas vibração, é um batimento. Tum, 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 como um coração acelerando, cada vez mais forte. Você recua instintivamente, tropeça em uma raiz e quase cai. O chão vibra, leve, como se a floresta inteira tivesse entrado em sintonia com a pedra. As folhas farfalham, os galhos rangem, e por um momento você sente como se estivesse no interior de um corpo gigantesco. O batimento continua, cada vez mais alto, até que cessa de repente. Silêncio absoluto. Tão absoluto que até o som da sua respiração parece invasivo demais. Você respira fundo, e o ar frio preenche os pulmões. A pedra permanece imóvel, muda, apenas mais uma rocha no meio da mata. Mas você sabe que não é só isso. Não depois do que acabou de sentir. O silêncio dura pouco. Atrás de você, outro estalo de galho partido. Depois, mais um, à esquerda. O cortejo invisível voltou. As sombras, as risadas sutis, os passos sincronizados, como se tivessem esperado você tocar o coração da pedra para se aproximarem de novo. E, por um instante, você percebe algo ainda mais perturbador. O coração que bate agora não é mais o da pedra. É o seu, descompassado, rápido, tentando acompanhar o ritmo da floresta inteira. Você segue pela mata, ainda sentindo o eco daquele coração de pedra reverberar no peito. A cada passo, parece que o ritmo tenta se alinhar ao seu. O silêncio pesa, e por mais que a lanterna avance, a escuridão insiste em engolir o feixe de luz. Até que, de repente, um novo detalhe surge entre as árvores. Linhas retas, impossíveis de serem naturais. Ali, parcialmente escondida pelo emaranhado de galhos e cipós, ergue-se uma estrutura antiga, uma cabana. As paredes de madeira estão enegrecidas pelo tempo, inclinadas, como se a floresta tivesse decidido reclamar o espaço de volta. O teto é uma colcha de folhas secas misturadas com barro endurecido. Você se aproxima, o coração acelerando, enquanto uma pergunta incômoda se forma. Quem teria construído aquilo em um lugar tão remoto? A porta range ao toque, revelando o interior abafado. O cheiro é de mofo, madeira úmida e algo indefinível, como fumaça antiga que nunca se dissipou. No chão, um tapete de folhas e poeira encobre rastros de vida. A lanterna ilumina móveis toscos. Uma mesa de tronco, um banco irregular e uma rede desfeita, pendurada em fiapos. Mas o que realmente prende sua atenção são as marcas nas paredes. Não são rabiscos comuns. São inscrições gravadas à faca ou pedra, repetidas em todos os cantos. Círculos, setas, símbolos que lembram espirais. Há também mãos marcadas em carvão, pequenas e grandes, sobrepostas, como se diferentes pessoas tivessem deixado sua presença ali ao longo do tempo. Um detalhe curioso se destaca. Em uma das paredes, os desenhos parecem formar algo parecido com um mapa. Um traço longo, sinuoso, que pode ser um rio. Pequenos pontos alinhados que lembram trilhas. E, no centro, um símbolo maior. 2 pés virados para trás. A mente conecta peças automaticamente. Aquilo não é só uma cabana esquecida. É quase um santuário, um registro. Pessoas passaram ali, talvez buscando entender ou aplacar o mesmo ser que agora ronda seus passos. Você passa a mão pelas marcas, sentindo a aspereza da madeira. Lembra-se de enigmas históricos como o da cabana de Dyatlov Pass, onde exploradores russos foram encontrados mortos em circunstâncias inexplicáveis, sem explicação até hoje. Cabana e mistério parecem caminhar lado a lado, como se cada estrutura abandonada carregasse mais perguntas do que respostas.
Enquanto observa, um som quebra o silêncio, um estalar suave, dentro da própria cabana. Não é o vento. É algo pequeno, movendo-se rápido. Você ergue a lanterna, mas não vê nada além das paredes riscadas. Então, risadas, curtas, infantis, ecoando atrás de você, do lado de fora. Seu corpo inteiro arrepia. Você corre até a porta, mas só encontra a mata imóvel. O luar mal atravessa as copas, criando silhuetas distorcidas, nada visível, apenas a certeza de que não está sozinho. Ao voltar os olhos para dentro, outro detalhe chama sua atenção. Sobre a mesa de tronco, há um objeto que não estava ali quando você entrou. Um pedaço de pedra achatada, do tamanho da sua mão, com o mesmo símbolo dos pés invertidos gravado em baixo relevo. A ironia surge como um suspiro nervoso. Ótimo. Agora até a decoração da cabana decide se atualizar sozinha. Você pega a pedra com cuidado. Ela está fria, pesada, mas emite um zumbido baixo, quase inaudível, que vibra nos dedos, o mesmo tipo de vibração que sentiu no coração de pedra. Coincidência? A mata não parece trabalhar com coincidências. As paredes, antes silenciosas, agora parecem mais próximas, como se os símbolos observassem você. O peso da floresta atravessa as tábuas, prensando o espaço, e a sensação fica clara. A cabana não é abrigo, é armadilha. Você sai, instintivamente. A porta range de novo, mas desta vez o som ecoa como um aviso. Do lado de fora, a mata parece mais escura do que antes, e você percebe, com um arrepio na nuca, que a cabana talvez não estivesse abandonada. Talvez nunca tenha estado. A noite já está pesada quando você deixa a cabana para trás. A mata parece mais fechada, como se as árvores tivessem se inclinado discretamente para vigiar cada passo. O som dos insetos retorna em ondas, mas há algo estranho. O ritmo parece coordenado, como se os grilos e cigarras tocassem uma mesma melodia oculta. Você segue pela trilha irregular, tentando manter a calma, até que um clarão inesperado surge entre os troncos. Não é relâmpago, não é reflexo da lua, é fogo. Seu coração dispara. No meio da mata úmida, onde a chuva recente ainda deixa o ar pesado, uma chama dança tranquila. Você se aproxima devagar, com o mesmo cuidado de quem estica a mão para checar se o fogão foi realmente desligado. No centro de uma clareira, há uma fogueira. As chamas ardem firmes, douradas e laranjas, mas não produzem fumaça. O mais inquietante: não há ninguém por perto, nenhum sinal de quem poderia tê-la acendido. Você observa os gravetos organizados em forma quase perfeita, como uma pirâmide. Chamas consomem a madeira, mas os galhos não se reduzem a cinzas. O fogo devora, mas não destrói. Uma lembrança aflora. Os relatos das luzes misteriosas que pairam sobre rios e matas pelo Brasil inteiro. Muitas comunidades chamam de Mãe do Ouro, bolas flamejantes que surgem e desaparecem sem explicação. Alguns acreditam que protegem tesouros enterrados, outros que são espíritos perdidos vagando em busca de paz. Aqui, diante dessa fogueira que insiste em existir sozinha, você sente que talvez esteja presenciando o mesmo fenômeno, mas de forma ainda mais direta. Você se agacha, aproxima a mão com cautela. O calor é real, intenso, mas não queima a pele. O corpo inteiro vibra como se estivesse próximo de uma fonte elétrica invisível. A ironia passa pela mente. Ótimo! A floresta decidiu instalar um ponto de energia sem precisar de gerador. Se ao menos desse para carregar o celular aqui, o fogo estala, mas não se consome. As chamas se contorcem em formas fugidias. Por um instante, você distingue figuras humanas no contorno das labaredas. Silhuetas que se entrelaçam, se dissipam, voltam a surgir. É como assistir a sombras vivas dançando dentro da fogueira. Então, sem aviso,
Uma fagulha se desprende e flutua pelo ar. Não cai. Paira, como se tivesse vontade própria, e desliza até desaparecer entre as árvores. Mais uma, depois outra. As fagulhas tornam-se pequenas esferas incandescentes, flutuando ao redor da clareira. Você gira o corpo, tentando acompanhar. São pelo menos 6, talvez 7, movendo-se lentamente, em silêncio absoluto. Cada esfera ilumina o entorno como um farol particular. Por um instante, a mata se transforma em catedral, com colunas de árvores e vitrais de fogo suspenso. E então você percebe, não são só esferas. Uma delas, mais próxima, tem formato quase humanoide. Braços curtos, pernas finas, cabeça redonda. É pequena como uma criança. Seu peito aperta. A chama paira por segundos diante de você, pulsando como se respirasse. Depois, desaparece em um piscar. As risadas voltam. Curtas, infantis, espalhadas entre as árvores, e é impossível não conectar os pontos, o fogo que não apaga, as pegadas invertidas, a floresta que guia os passos. Tudo parece convergir para o mesmo guardião invisível. No entanto, antes que consiga raciocinar, algo mais acontece. A fogueira, que até então queimava calma, aumenta subitamente. As chamas se erguem mais de 2 metros, sem vento que justifique. O calor atinge o rosto, mas não machuca. É quase como estar diante de um portal, e no auge do clarão, você vê. Entre as chamas, uma figura se forma, pequena, de cabelos que parecem feitos de brasa viva, olhos como carvões acesos, pés voltados para trás. Mas, no momento em que você pisca, a visão desaparece, as chamas diminuem, voltam à intensidade inicial, e a clareira mergulha no silêncio outra vez. A fogueira continua queimando, imutável. Você sabe que pode deixá-la ali a noite inteira e ela ainda estará do mesmo jeito ao amanhecer. Mas a questão é, terá amanhecer? Você permanece imóvel diante da fogueira. O coração ainda martela contra o peito, mas não há para onde correr. Mesmo que houvesse, algo dentro de você já entendeu. A floresta sempre saberia onde encontrá-lo. O silêncio pesa até que uma nova presença se manifesta. Não é o estalo da madeira nem o canto dos insetos. É uma voz. Você está perdido. A frase chega clara, infantil, mas não soa com a doçura de uma criança real. Tem um timbre ecoado, metálico, como se viesse de dentro de um instrumento oco. Você gira a cabeça te procurando, mas a clareira continua vazia. Apenas as esferas incandescentes flutuam ao redor. Você entrou no meu caminho. Repete a voz, agora mais próxima, bem atrás da sua orelha. Você gira rápido. Nada, apenas a mata, quieta, como se esperasse pela sua reação. Um arrepio percorre sua espinha. Você força um sorriso nervoso e sussurra, quase num tom de deboche. Ótimo! Eu já estava mesmo procurando um guia turístico. A risada vem em resposta. Curtinha, abafada, um pouco estridente. Soa como riso de criança, mas com algo irregular, deslocado, como se tivesse sido ensaiado muitas vezes e nunca saísse certo. As fagulhas flamejantes se aproximam. Elas giram em torno da clareira, como se coreografassem uma dança lenta. E no meio da dança, uma chama mais intensa cresce, assumindo de novo a forma humanoide. Agora os traços estão mais claros. Cabelos vermelhos como labaredas, corpo pequeno, pés virados para trás. O curupira, ele não fala com a boca, né, mas com a floresta inteira, cada folha vibrando, cada tronco sussurrando, cada cigarra modulando o tom. Por que você caminha onde não devia? Você engole seco. Poderia inventar uma desculpa, mas decide dizer a verdade. Eu não sei. A trilha parecia me chamar. A mata suspira. Literalmente. O vento corre entre as árvores, sacudindo as copas, e parece carregar uma longa expiração. Então ouvi o meu chamado. O curupira se move. Ele não caminha.
Desliza entre as fagulhas, sempre com os pés voltados ao contrário. A imagem é perturbadora, mas impossível de desviar os olhos. De repente, uma sensação estranha invade seu corpo, um peso leve, como se alguém tivesse colocado uma mão invisível sobre seus ombros. A voz do Curupira se intensifica dentro da sua mente. Quem pisa na mata sem respeito, eu confundo. Quem fere os animais, eu caço. Mas quem escuta, quem aceita o chamado, eu mostro o que está oculto. A fogueira aumenta outra vez, iluminando a clareira como se fosse dia. Dentro das chamas, sombras se multiplicam. Não são apenas figuras humanas. Há animais, onças, veados, macacos, todos feitos de brasa viva, saltando e correndo entre labaredas. A floresta inteira parece estar sendo projetada ali, em fogo e silêncio. O Curupira ergue a cabeça e você percebe. Ele não sorri, mas seus olhos brilham com algo parecido à curiosidade. Está pronto para ver o que a mata guarda? A pergunta paira no ar. Você sabe que não há resposta certa. Qualquer escolha terá um preço. Mas antes que consiga abrir a boca, a voz infantil ecoa mais uma vez, agora dentro do seu peito, como se fosse seu próprio pensamento. Então venha! E a floresta ao redor começa a se mover. A floresta começa a se mover como se respirasse. Troncos antes imóveis se curvam, raízes se erguem como serpentes, galhos se afastam lentamente, formando um corredor estreito diante de você. A fogueira se apaga de repente, sem fumaça, sem crepitar, como se nunca tivesse existido. Apenas o brilho incandescente dos olhos do Curupira permanece, chamando-o para seguir. Você hesita. Caminhar por um corredor vivo é como entrar em um pesadelo consciente. Cada passo faz o chão pulsar, como se o solo tivesse um coração batendo sob a terra. O ar fica mais úmido, impregnado com cheiro de folhas esmagadas e resina. Então você ouve. Primeiro baixo, quase imperceptível. Depois mais claro. Vozes. Não são vozes normais. São lamentos arrastados, misturados com palavras soltas em línguas antigas que você não compreende. Ao fundo, há também murmúrios, como preces sussurradas, ecoando debaixo da água. O corredor vivo termina diante de um igarapé. A água é escura como vidro fumê, mas reflete um brilho prateado, como se a lua tivesse mergulhado inteira ali. O Curupira para a beira e aponta com a cabeça. Você entende o gesto sem palavras. O igarapé das almas. Reza a lenda que aqueles que morrem sem descanso, sem confissão ou sem ritual, vagueiam em correntezas assim, presos entre mundos. Os mais velhos diziam que era possível ouvir seus chamados em noites silenciosas, mas ninguém deveria responder, sob o risco de ser puxado para dentro da água e nunca mais voltar. Você se ajoelha na margem, tentando captar melhor os sons. O que parecia apenas murmúrio agora toma forma, vozes distintas, sobrepostas, pedindo atenção. Algumas choram, outras chamam pelo seu nome. E uma, mais clara que todas, sussurra. Não olhe para trás. Seu corpo congela. Você não havia pensado em olhar, mas a frase entra tão fundo na mente que a tentação cresce. Não olhar para trás é quase impossível quando alguém ordena que não o faça. Você prende a respiração. O Curupira observa em silêncio, como se testasse sua coragem. A água começa a borbulhar. Pequenas mãos translúcidas surgem na superfície, agitadas, tentando se agarrar às margens. Braços emergem, depois rostos apagados, como se fossem moldados de fumaça e água ao mesmo tempo. As vozes aumentam. Ajude-nos. Fique conosco. Só um passo. Só um mergulho. Você recua um pouco, mas a terra atrás de você parece ceder, como se a floresta não aceitasse a fuga. Então, algo estranho acontece. No reflexo do igarapé, não está apenas a sua imagem, está você, mas com os pés virados para trás. O reflexo sorri, enquanto você não. A ironia amarga vem sozinha, escapando em pensamento. Ah, claro!
porque minha noite precisava de um clone invertido para ficar completa. Você sente o riso das almas vibrando com a sua ironia, como se o próprio igarapé tivesse entendido a piada. A corrente se agita ainda mais. O curupira estende a mão pequena, chamando você para se aproximar da borda outra vez. Não há palavras, mas a mensagem é clara. Encarar o igarapé é encarar aquilo que você teme ser. O ar fica denso, quase sólido. O sussurro final se destaca, cristalino. Se beber desta água, verá o invisível. Você toca a superfície. O frio é imediato, cortante, como vidro partido. O reflexo se distorce, e antes que consiga recuar, algo puxa sua visão para dentro da correnteza. O mundo gira. Quando volta a respirar, já não sabe se está na margem ou dentro do igarapé. Você pisca rápido, tentando se situar. O igarapé atrás de você silencia, como se as vozes tivessem mergulhado de volta para as profundezas. O curupira caminha, ou melhor, desliza, alguns passos à frente, e a mata abre espaço para segui-lo. O ar agora carrega um aroma doce, quase enjoativo, como uma mistura de mel com flores que não existem fora dos sonhos. A trilha termina em um pequeno clareira iluminada por um feixe de luar. Ali, árvores baixas se espalham, cada uma carregada de frutos perfeitos. Alguns brilham em tons de vermelho intenso, outros parecem feitos de vidro âmbar, e outros ainda exalam vapores azulados. Você nunca viu nada assim, mas seu estômago ronca de um jeito desconfortável. O curupira não se move, apenas observa. Há um silêncio que não é natural. Os insetos pararam de cantar, os galhos pararam de ranger. Como se toda a floresta segurasse a respiração para ver o que você fará. Você se aproxima de uma das árvores. A casca parece pulsar, e quando toca o tronco, percebe um detalhe inquietante. Marcas de cortes, como arranhões humanos, letras mal formadas, desenhos incompletos, símbolos repetidos. É como se dezenas de pessoas tivessem parado ali antes, gravando sinais de desespero antes de desaparecer. De repente, você se lembra de um relato ouvido anos atrás, contado num bote velho durante uma viagem pelo interior. Um pescador jurava que existiam árvores na mata que ofereciam frutos impossíveis de resistir. Quem comia nunca mais voltava. Alguns diziam que eram transformados em parte da floresta, outros que simplesmente sumiam, deixando apenas o som de mastigação ecoando entre as árvores. Você olha de novo. Os frutos balançam suavemente, mas não há vento. É quase como se as próprias árvores estivessem tentando seduzi-lo. Se comer, verá o que poucos viram. A voz ecoa, fina, infantil. Você não sabe se vem do curupira ou de dentro da sua mente. O cheiro doce invade suas narinas e faz o mundo girar. A fome aumenta como um feitiço. Você quase estende a mão, mas algo no fundo do peito o faz hesitar. Um pensamento irônico surge, solto. Seria ótimo virar adubo mágico bem no meio de uma história de terror interativa. O curupira sorri pela primeira vez. Não um sorriso humano, mas um lampejo nos olhos, como se tivesse entendido sua ironia. Ele aponta para as raízes. E você percebe algo ainda mais perturbador. Restos de ossos fincados no solo, cobertos de musgo, como se as árvores tivessem se alimentado de mais do que água e luz. O silêncio é interrompido por um som distante. Um estalo seco, depois outro, como passos ecoando. Você gira rápido, mas não há ninguém. A floresta parece brincar com você, criando ruídos onde não deveria haver nada. As vozes voltam, sussurrando. Prove, prove, prove. Seu corpo treme. Você sente que, se morder um único fruto, cruzará uma linha sem volta. Então o curupira bate o pé no chão. O som é como um trovão abafado, e imediatamente todos os frutos apodrecem diante dos seus olhos, escurecendo, encolhendo, liberando um odor azedo e pesado. O feitiço da fome se dissipa, e você cai de joelhos,
respirando ofegante. Nem tudo que brilha alimenta. A voz ecoa dentro de você, como se fosse um aviso. Você percebe que o Curupira não o trouxe até ali para oferecer tentação, mas para mostrar o perigo daquilo que parece belo demais para ser real. Quando se levanta, a clareira já mudou. Não há mais árvores de frutos impossíveis, apenas sombras alongadas e um novo caminho se formando, sinuoso, convidando ou forçando você a seguir. O caminho diante de você não é mais o mesmo. As árvores se inclinam, formando um corredor irregular, como se a floresta estivesse reconfigurando seus próprios limites. Cada passo que você dá ecoa no chão úmido, mas algo não bate certo. O som do seu próprio caminhar se mistura com passos que não pertencem a você. Você para abruptamente. Ouve novamente. Estão na mesma cadência, mas em lugares diferentes, ora atrás, ora à frente, ora à esquerda. Como se a mata estivesse duplicando seus movimentos, zombando da sua percepção. A ironia surge de forma involuntária. Ótimo! Agora até minha sombra tem sombra. Você tenta seguir adiante, mas a trilha parece rearranjar-se. O que antes era uma clareira se fecha com raízes retorcidas e troncos que surgem do nada. O corredor estreito se alonga, se curva, quase como um labirinto consciente. Cada passo adiante parece levá-lo em círculos, de volta a pontos que você jurava ter deixado para trás. E então, você nota algo peculiar. O chão apresenta pegadas invertidas, parecidas com aquelas que encontrou antes, mas não são iguais. Elas se multiplicam, dividem-se, atravessam uma a outra como se fossem parte de um padrão. A cada instante, a confusão aumenta, tornando impossível distinguir qual é seu próprio rastro. A sensação de estar sendo observado se intensifica. Você percebe sombras nas árvores, pequenas e rápidas, sempre na periferia da visão. O vento traz risadas curtas, como se alguém estivesse testando sua paciência. Um detalhe curioso surge. Entre as raízes, há pequenos objetos que parecem ter sido deixados ali propositalmente. Uma pedra pintada de vermelho, uma pena preta presa em um galho, uma concha polida. Cada um deles parece uma pista, mas também uma armadilha. Não há como saber se seguir essas indicações levará à segurança ou ao engano. A mente lembra de casos históricos em que viajantes se perderam por dias em florestas densas, seguindo sinais aparentemente aleatórios. Alguns relatavam que a mata parecia pensar por si mesma, movendo-se para confundir e testar aqueles que se aventuravam demais. Você respira fundo, tentando manter a calma. Cada passo exige atenção total. Olhar para trás é perigoso. Cada som parece ecoar de todos os lados. Você sente que o próprio tempo se distorce, segundos se estendem, minutos desaparecem e o caminho não leva a lugar algum. As vozes retornam, agora mais próximas. Pequenas risadas, murmúrios e até sussurros do seu próprio nome. É como se a floresta estivesse conversando com você, moldando a realidade em função do seu medo e curiosidade. Você percebe, finalmente, o que o Curupira sempre quis. Não apenas confundir os passos, mas ensinar a observar, a respeitar cada detalhe. O labirinto de pegadas invertidas e passos falsos não é punição, é lição. E assim, caminhando com cautela, você aprende a diferenciar cada som, cada movimento, cada sombra. A floresta continua a testar, mas você também começa a compreender que nem tudo que parece um engano é realmente traição. O corredor de árvores finalmente se abre, e você se encontra em uma clareira diferente. O chão é mais firme, coberto de folhas secas que rangem sob seus pés. O ar parece mais leve, mas o clima ainda é tenso, como se algo estivesse à espreita, observando cada passo. E então ele surge. Não mais sombras ou esferas de fogo. O Curupira está diante de você, inteiro, vivo, como se tivesse saído diretamente da lenda. Pequeno, ágil,
cabelos flamejantes que parecem dançar com a brisa da mata. Os pés, claramente virados para trás, afundam levemente no chão úmido. Ele não precisa falar. A presença transmite autoridade e curiosidade ao mesmo tempo. Você sente o peso do olhar invisível da floresta recair sobre si. É como estar diante de um guardião antigo, um protetor da mata que não só observa, mas julga. Finalmente você chegou. A voz ecoa em sua mente, clara e firme, ainda que sem movimento labial. Você respira fundo e, sem saber exatamente por quê, sente vontade de pedir desculpas. Por ter invadido, por ter tocado, por ter observado demais. O Curupira não reage com raiva. Apenas inclina a cabeça, avaliando cada nuance do seu comportamento. Seus olhos brilham com uma inteligência que ultrapassa a humana. É como olhar para alguém que conhece todos os seus segredos, todos os seus medos. Enquanto observa, você percebe detalhes que antes haviam passado despercebidos. Pequenas folhas presas aos cabelos dele, uma tatuagem natural formada por musgos e líquens nos braços finos, e um perfume peculiar da mata, misturado com fumaça e terra úmida. Um detalhe curioso: os galhos próximos parecem inclinar-se ligeiramente em direção a ele, como se a própria floresta reverenciasse sua presença. Você dá um passo à frente, cauteloso. A respiração volta a acelerar, mas não há medo, apenas respeito. Você entende agora por que os caminhos não são retos? A voz ressoa novamente. Não em palavras, mas em imagens que atravessam sua mente. Você vê pegadas invertidas, trilhas confusas, árvores se movendo e mudando de posição. Tudo fazia sentido agora. A floresta testava sua atenção, seu respeito, sua paciência. Você percebe, com uma mistura de alívio e fascínio, que a emboscada das pegadas falsas e a clareira das frutas proibidas eram apenas exercícios, testes para medir se você estava pronto para ver o que é invisível. O Curupira estende uma mão pequena, e você sente a madeira e a vida da floresta pulsando por ela. O toque é breve, mas suficiente para transmitir conhecimento antigo. A mata tem seus próprios guardiões, seus próprios códigos. Aqueles que entram sem respeito são confundidos, mas aqueles que escutam podem aprender. Um detalhe curioso surge enquanto observa suas mãos. Pequenos insetos luminescentes circulam, mas não mordem nem atacam. Apenas brilham, como se estivessem celebrando sua passagem. A ironia vem à mente novamente. Olha só, agora até os vagalumes têm senso de humor. Você sente o coração bater em sincronia com a respiração dele e percebe algo ainda mais impressionante. Não é apenas você que sente a presença da floresta, mas a floresta que sente você. Uma troca invisível, delicada, quase mágica. O Curupira dá um passo para trás, sinalizando que é hora de continuar. Você entende, a jornada ainda não acabou, mas a primeira lição foi dada. E, pela primeira vez, você sente que não está apenas sendo guiado, está aprendendo a ver, a ouvir e a respeitar cada movimento, cada som, cada sombra. Vocês seguem adiante, e a mata se abre em direção a um rio largo, de águas negras que refletem o céu como um espelho quebrado. O som da correnteza é profundo, quase hipnótico, e cada onda que bate na margem parece carregar histórias esquecidas. O Curupira para e observa, como se esperasse que você notasse cada detalhe antes de continuar. Você se aproxima da margem. A água é estranhamente calma, mas há movimentos sutis, reflexos que não correspondem a nada que você vê acima da superfície. Pequenas figuras parecem dançar sob a luz da lua, mas ao mesmo tempo desaparecem quando você tenta focar. Um detalhe curioso se apresenta. Troncos caídos formam um caminho natural sobre o rio, quase como uma ponte instável. Cada passo em madeira molhada ecoa em batidas irregulares, e você percebe que o som se mistura com a correnteza, criando uma melodia silenciosa, quase ASMR,
que atravessa a floresta inteira. Você lembra de relatos antigos de exploradores amazônicos sobre rios que guardavam memórias. Diziam que, ao mergulhar suas mãos ou ouvir atentamente, era possível ouvir fragmentos de vozes antigas, conversas perdidas ou cantos que o tempo apagou. O que parecia lenda ganha forma diante de você. Cada reflexo no rio parece ecoar vidas que nunca se encerraram completamente. O Curupira aponta para as águas e, por um instante, você sente que não está apenas vendo o reflexo do céu. Figuras se formam na superfície, rostos indistintos, crianças, adultos, todos com expressões de expectativa ou medo. Alguns parecem sorrir, outros pedem ajuda. Você se inclina, quase tocando a água, e percebe que seu próprio reflexo está ligeiramente distorcido. Os pés aparecem curvados para trás, como os do Curupira. A ironia e o medo se misturam. Lá vamos nós de novo. Meu reflexo está aprendendo o código da floresta antes de mim. A correnteza começa a se agitar, formando pequenos redemoinhos. Cada redemoinho parece concentrar uma memória específica. Você vê flashes de rios antigos, aldeias perdidas, barcos que nunca chegaram a seu destino. Um arrepio percorre sua espinha. Não é apenas um rio, é um arquivo vivo, carregado de histórias que ninguém deveria esquecer. O Curupira observa em silêncio. Sua postura transmite confiança, mas também alerta. Você deve respeitar, absorver e não interferir. A floresta sabe o que cada viajante pode suportar. Enquanto segue à margem, nota um fenômeno estranho. Pequenas flores azuis brotam da água, brilhando com luz própria. Não parecem reais, mas a sensação tátil confirma que tem textura, fragrância, até calor suave. É como se a natureza estivesse oferecendo um pequeno presente, uma lembrança efêmera de que a vida persiste mesmo entre os mistérios mais sombrios. Você respira fundo, tentando processar tudo. O Curupira então aponta para um tronco flutuante que serve como ponte natural sobre o rio. Cada passo exige equilíbrio, mas há algo mais. À medida que avança, sons do passado se misturam com o presente. Risos infantis, cantos distantes, até o som da própria chuva de horas atrás. Ao chegar do outro lado, percebe que não apenas atravessou o rio físico, mas também as memórias nele contidas. Uma sensação de reverência e leve desorientação se instala. O Curupira sorri levemente, um gesto raro, mas de aprovação. E você entende. A floresta não guarda apenas mistérios, mas também recordações de todos que a percorreram. Aprender a respeitar o passado é tão essencial quanto entender o presente. Do outro lado do rio, a trilha se transforma em uma pequena elevação. A mata se abre lentamente, revelando uma clareira circular, com árvores dispostas quase simetricamente, formando um círculo natural. No centro, um altar rústico, feito de pedras empilhadas, coberto por musgo e gravado com símbolos antigos. O ar é mais pesado, impregnado de um cheiro que mistura resina, terra úmida e algo indefinível, como se a própria floresta exalasse uma lembrança antiga. Você se aproxima com cuidado. Cada passo faz um rangido nas folhas secas. O Curupira permanece próximo, observando atentamente. O altar parece pulsar, sutilmente, como se carregasse um ritmo próprio, paralelo ao da floresta e ao seu coração. Ao tocar a superfície da pedra, sente uma vibração leve, quase elétrica. A memória da pedra-coração ressurge na mente, e você percebe a repetição de padrões. Tudo na mata guarda ritmo, vida e história. O altar não é apenas pedra, é registro, conexão, um ponto de contato entre o mundo visível e o invisível. Um detalhe curioso chama sua atenção. Pequenos objetos deixados ao redor da pedra. Penas, sementes, ossos minúsculos,
conchas e pedras pintadas. Alguns parecem intocados há décadas, outros recentes, como se viajantes recentes tivessem deixado oferendas. A ironia surge, quase involuntária. Nem os fantasmas conseguem resistir a decorar um altar. Enquanto observa, percebe algo ainda mais perturbador. Gravado nas pedras, há símbolos que lembram pés virados para trás. Um traço claro indica um caminho sinuoso, que se estende do altar em direção à mata densa. A sensação é clara. Este é um mapa, não para tesouros, mas para conhecimentos antigos, guardados pela floresta e pelo curupira. O altar parece carregar ecos do passado. Sussurros emergem das pedras, vozes distorcidas de pessoas que passaram por ali séculos atrás. Algumas pedem ajuda, outras agradecem, e há quem simplesmente observe em silêncio. Você percebe que não está apenas diante de um objeto, está diante de memórias concentradas, energia condensada em forma sólida. O curupira, silencioso, indica que você deve deixar uma oferenda. Instintivamente, coloca uma pequena pedra que encontrou no caminho. A reação é imediata. Um brilho suave emerge do altar, iluminando a clareira de forma tênue. As vozes se tornam menos angustiadas e mais harmoniosas, quase cantos. Enquanto observa, outro detalhe curioso se revela. Insetos luminescentes dançam ao redor da clareira, seus brilhos sincronizados com o pulso da pedra. A ironia novamente surge. A floresta realmente sabe fazer show de luz natural. O vento sopra levemente, e você percebe que a clareira é um ponto de equilíbrio. As almas presentes parecem acalmar-se com respeito, atenção e oferenda. O curupira observa, satisfeitos os olhos como se avaliando a compreensão do viajante diante do ritual. Você sente que, de algum modo, essa experiência não é apenas sobre mistério, mas sobre aprendizado. A floresta não é hostil, mas instrutiva. Cada teste, cada pegada invertida, cada fogo que não apaga, cada fruto proibido e cada memória no rio, tudo converge para este ponto. Um altar não como fim, mas como síntese do que a mata guarda, protegida pelo guardião invisível. O silêncio que se segue é profundo, quase sagrado. O curupira sinaliza que é hora de seguir. Você respira fundo, absorvendo a lição. A floresta não é apenas lugar de mistério, mas de respeito, paciência e conexão. E você compreende, finalmente, que cada passo dado até aqui não foi por acaso. O curupira se afasta um pouco, sinalizando que você deve continuar sozinho. A trilha que surge à frente é estreita, coberta por raízes retorcidas e folhas úmidas, mas parece diferente de tudo que você percorreu antes. Há uma calma estranha, quase hipnótica, que se mistura com a sensação de vigilância constante. O som do vento entre as árvores é suave, quase musical. Cada passo seu reverbera de forma cadenciada, como se a floresta estivesse marcando o compasso, acompanhando seus movimentos. O corredor de troncos inclinados e galhos entrelaçados forma uma espécie de túnel natural. À medida que você avança, percebe que a luz da lua se filtra apenas em pequenas faixas, iluminando trechos curtos do caminho, reforçando a sensação de estar em um espaço intocado pelo tempo. Você se lembra de antigas trilhas amazônicas usadas por exploradores, onde cada passo exigia atenção total. Um tropeço podia significar desorientação completa ou perder-se por dias. Mas aqui, apesar do risco, a floresta parece guiá-lo. Cada obstáculo é sutil, quase pedagógico, mostrando limites e oferecendo escolhas. Um detalhe curioso surge. Raízes maiores se curvam como se fossem braços, formando arcos baixos que você precisa se inclinar para passar. Em algumas, há pequenas marcas, arranhões finos, como se outros viajantes, talvez menos experientes, tivessem deixado rastros antes. A ironia atravessa a mente.
A floresta realmente gosta de arquibancadas para testar a flexibilidade. De repente, sons discretos à distância chamam sua atenção. Passos leves, quase dançantes, que ecoam entre troncos e pedras. Não é o Curupira, não há figuras visíveis. Apenas a certeza de que está sendo observado, mas não ameaçado. A trilha se curva novamente, e você encontra pequenos objetos deixados pelo caminho. Penas, pedras, folhas trêmulas. Cada item parece intencional, como se a própria floresta estivesse oferecendo lembretes ou testes silenciosos. Ao tocar uma pedra polida, sente a mesma vibração que experimentou na pedra coração e no altar das almas. Um sinal. Está no caminho certo. À medida que segue, percebe que o túnel de árvores se abre lentamente, revelando uma clareira iluminada por raios de luar mais fortes. O solo é coberto de musgo verde intenso, macio sob os pés, e pequenas flores brancas surgem aqui e ali, emitindo um brilho tênue. É como se a mata estivesse finalmente permitindo que você respirasse, reconhecendo sua atenção e respeito até aqui. O Curupira aparece novamente, não à frente, mas ao lado, observando silenciosamente. Ele não fala, mas o gesto de cabeça indica que o fim da jornada está próximo. A sensação de tempo se dissolve. Cada passo se sente eterno e breve ao mesmo tempo. Enquanto você avança, o som da floresta muda. Insetos, folhas e água se misturam, criando uma sinfonia quase ASMR, relaxante, contrastando com os testes intensos que enfrentou antes. Você entende que a última trilha não é apenas física, mas simbólica. Cada passo final representa a integração com o conhecimento e respeito que a floresta exige. E, por fim, o corredor se abre completamente. A mata se afasta, revelando um espaço amplo, onde o ar é fresco e limpo, o céu claro e aberto acima de você. A sensação de tensão se dissolve. Você percebe que sobreviveu à jornada, compreendeu lições e experimentou mistérios que poucos ousariam enfrentar. A clareira se abre diante de você, banhada pela luz suave da lua. A tensão que acompanhou cada passo desde a cabana até aqui parece derreter, substituída por uma calma quase reverente. O Curupira permanece ao lado, pequeno, ágil, mas agora não transmite mais julgamento, apenas presença, como se confirmasse que você aprendeu a linguagem da floresta. Você observa o espaço. Árvores antigas formam círculos concêntricos, suas copas entrelaçadas criando uma cúpula natural. O chão é coberto por musgo macio e pequenas flores luminescentes surgem em grupos, emitindo um brilho frio e reconfortante. No centro, uma pedra lisa, maior que qualquer outra encontrada até agora, reflete a lua de maneira quase mágica, como se fosse um espelho de água sólida. Ao se aproximar, percebe inscrições sutis na pedra. Elas não são ameaçadoras, nem enigmáticas no sentido usual. São histórias. Pequenos registros de quem passou por aquela floresta séculos antes. Caçadores, aldeões, exploradores, crianças que brincaram entre árvores como você agora. Cada traço revela aprendizado, respeito e atenção à natureza que os rodeava. Um detalhe curioso se destaca. Entre as inscrições, há símbolos de pés invertidos, mas não apenas do Curupira. Alguns parecem humanos, outros animais, e há até pegadas que misturam os dois. Uma mensagem silenciosa se forma. Cada um que respeita a floresta deixa sua marca de forma única, reconhecível apenas por aqueles que observam atentamente. Você respira fundo, absorvendo a magnitude do momento. Cada pedra tocada, cada passo dado, cada teste enfrentado fez sentido. A ironia surge, leve, quase um sorriso involuntário. Sobrevivi a pegadas invertidas, frutas proibidas e fogueiras vivas. E ainda ganhei uma aula de filosofia amazônica. O Curupira se aproxima, estendendo a mão pequena. Você hesita, depois aceita,
O toque é breve, mas transmite calor, compreensão e uma conexão profunda com tudo ao redor. É como se a própria floresta estivesse transmitindo seu conhecimento através dele. No reflexo da pedra central, você vê não apenas seu corpo, mas ecos do que enfrentou, a cabana, o fogo que não apaga, o rio das memórias perdidas, o altar das almas. Tudo se funde em uma narrativa contínua, mostrando que a jornada não foi apenas física, mas uma imersão nos mistérios da mata e do tempo. Você percebe que o Curupira não é apenas guardião, mas também mestre silencioso. Ele não aparece para punir ou assustar, mas para ensinar, guiar e mostrar que respeito, atenção e humildade são essenciais para compreender o mundo invisível ao redor. Quando a noite chega ao seu ápice, ele recua lentamente, desaparecendo entre as árvores, deixando você sozinho na clareira iluminada pelo luar. A sensação não é de abandono, mas de liberdade guiada. Você conhece agora os segredos, e o que antes parecia impossível se torna compreensão. O som da floresta retorna, suave e cadenciado. A brisa toca a pele, carregando o perfume da mata e uma sensação de serenidade. Cada ruído, folha, inseto, água distante, agora é música. E você percebe que, apesar de todos os enigmas, a floresta sempre oferece aprendizado e acolhimento a quem a respeita. Você fecha os olhos, respirando fundo, e sente que parte da magia permanecerá com você para sempre. Lembrando que alguns segredos são para serem respeitados, vividos e compreendidos, mas não forçados. Agora, respire fundo e permita que a tensão da jornada se dissolva. Sinta o ar suave da floresta envolvendo seu corpo, como se cada respiração filtrasse todo o cansaço e levasse embora qualquer inquietação que tenha se acumulado ao longo da noite. Cada folha, cada galho, cada som distante da mata parece acalmar seu ritmo, guiando-o para um estado de tranquilidade. Imagine-se deitado sobre o musgo macio da clareira, sentindo a textura fria e suave sob suas mãos e pés. A luz da lua ainda toca suavemente a copa das árvores, criando sombras delicadas que se movem em sincronia com a brisa. É como se a própria floresta respirasse junto com você, lenta, compassada, gentil. Cada som, o murmúrio da água, o canto distante de aves noturnas, o sussurro das folhas, se transforma em música serena, que acalma a mente e aquece o coração. Sinta o peso dos dias desaparecer gradualmente, substituído por leveza. A energia que antes era tensão, agora se transforma em curiosidade calma e contemplativa. Você percebe que a mata guarda segredos antigos, mas que, ao respeitá-los, oferece também conforto, proteção e aprendizado silencioso. Cada passo dado, cada teste enfrentado, cada visão observada, torna-se agora lembrança suave, não ameaçadora. Deixe seus pensamentos flutuarem sem pressa, como pequenos barcos navegando em um rio tranquilo. Permita que a sensação de segurança cresça, envolvendo cada parte do seu corpo. O Curupira, o fogo que não queima, o rio das memórias e o altar das almas permanecem na memória apenas como ecos suaves, como histórias que aquecem e ensinam, sem provocar medo. Sinta seus olhos relaxarem, sua respiração se tornando lenta e constante. A clareira, a lua e a floresta inteira parecem abraçar você com cuidado, convidando ao descanso. A cada batida do coração, a sensação de serenidade se aprofunda. Agora, imagine que você caminha lentamente para fora da clareira, mas a sensação de segurança permanece. O mundo exterior espera, mas você carrega consigo a calmaria da floresta, a sabedoria silenciosa do Curupira e o conforto de saber que os mistérios podem ser explorados com respeito e atenção. Permita que seus pensamentos se tornem suaves, deixando que o sono chegue, tranquilo, gentil,
Boa noite. Fim do script. Bons sonhos.